E vamos falar de fé? É bom, né? Precisamos nos reabastecer todos os dias. E a palavra de hoje vai falar sobre a fé que vê milagres. Você já recebeu algum milagre na sua vida? A sua vida é um milagre. Começa por aí. Alguns, nesse final de semana que nós passamos no retiro de líderes, nós podemos conversar, conhecer um pouco mais, dos nossos irmãos de Tangará. E conversando, falando sobre as nossas histórias de vida, como foi o nosso nascimento. E algo que eu fiquei impressionada foi ver uma testemunha viva do milagre do nascimento. Uma das nossas irmãs lá, uma das nossas líderes, Lilian, ela compartilhou que por 3 vezes a mãe dela tentou interromper a gestação, visto que tinha uma condição na família e já era basicamente a probabilidade de ser um terceiro caso. Eu não vou me recordar ao certo, mas nas gestações havia uma espécie de tumor, algo do tipo, onde a criança nascia com defeito, nascia pela metade. E uma tia e uma prima acabou tendo uma gestação, enfim. E tudo isso impulsionou a mãe dela a querer interromper a gestação. Mas em todas as tentativas, o Senhor usava o avô dela para ir lá interromper. Ao ponto dele acampar na casa da mãe da Lilian, para dizer, não, você não vai fazer isso. E ela nasceu perfeita, inteira, com todos os membros, com todos os órgãos, sadia para a glória do Senhor. Se você tiver a oportunidade de encontrar ela, peça para ela te explicar em detalhes, que é maravilhoso. E por isso, hoje nós falando sobre fé, nós podemos testemunhar não só aquilo que nós vivenciamos, mas também compartilhar isso para que outras pessoas possam estartar o movimento de fé em suas vidas. A fé que vê milagres é uma mensagem fundamentada lá no livro de Lucas, no capítulo 7, versículos 1 ao 10, revelando a fé de um gentio, como essa fé surpreendeu Jesus e abriu caminhos para o milagre. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas, dize uma palavra, diz assim comigo, uma palavra. Uma palavra. Talvez o Senhor disse uma palavra a você há um tempo atrás. Mas na ânsia do teu coração de que essa palavra se cumpra, você tem desacreditado dela. Como nós já tivemos uma ministração em uma das nossas conferências, quando o pastor Marcelo compartilhou, eu aguardo há 5 anos o cumprimento de uma palavra. Mas ele ainda espera ansiosamente por esse cumprimento, e isso é um exemplo para nós. Dize uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem
em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Irmãos, chega um momento em que apenas conhecer a verdade não satisfaz mais. Nós falamos de uma fé que é viva, de uma fé que se movimenta, em constante movimento. E se ela não mudar as circunstâncias para sempre, que benefício há? Nós praticarmos uma fé que é apenas no campo da teoria. Mas a fé que vê milagres, ela é viva, ela não se acomoda, ela não se estagna. Ela nos impulsiona à ação. Então, todos os recursos do Pai, todos os seus benefícios, eles estão acessíveis a cada um de nós por meio da fé. Está tudo ao nosso alcance. Basta uma atitude. Grave isso na sua mente. A fé é o agora de Deus tocando o agora da sua vida. Não dá para dizer que eu creio e eu tenho fé e eu continuar na minha, de forma tímida. Mas nós vemos, no contexto dessa passagem, o encontro do centurião com Jesus, onde Jesus acaba de concluir o sermão do monte, e ao retornar a Cafarnaum, cidade onde ele fixou residência depois de ser rejeitado em Nazaré, ele volta a um polo estratégico na região, um centro romano de fiscalização na rota de Damasco, em Jerusalém. E nesse ambiente surge um personagem improvável. Um centurião. Um centurião romano, gentil, um comandante militar, representante do império daquela época. Porém, a postura dele revela algo extraordinário para aprendermos. A postura dele revela algo diferente. Um coração moldado por honra. A postura dele revela humildade e sensibilidade espiritual. Muitos de nós que vivemos dentro da casa do Senhor, que aprendemos diariamente sobre exercitar a fé, pôr a fé em prática, muitas vezes nós estamos perdendo para quem está lá fora, ainda não tem um relacionamento tão profundo com Deus. E olhar para essa passagem é uma forma de nós nos despertarmos e dizer, é um exemplo a seguir. Como filho, eu vou viver essa fé que vê milagres. Nós podemos observar algumas características na vida desse centurião. Esse homem amava os judeus. Esse homem, ele financiou a construção da sinagoga. Nós vemos isso relatado em Lucas 7. Ele era um homem respeitado pelos líderes religiosos. Isso aponta caráter. Ele tinha uma necessidade urgente. Que necessidade era essa? De ver o seu servo curado, restabelecido. Pois ele sofria muito. Esse centurião, ele abriu mão da sua reputação militar. Ele demonstrou uma humildade incomum. Ele agiu, ele tomou iniciativa baseado na fé. Agora eu destaco aqui 3 características bem mais profundas que a gente pode observar na vida desse centurião. Ele apresentou uma fé extraordinária. Ele recebeu elogios públicos de Jesus. Já pensou quantas vezes nós tivemos a oportunidade, sabe, de testificar o milagre de Jesus em ambientes onde o Senhor
muitas vezes não é acessado e nós simplesmente nos calamos por vergonha? Quantas vezes o Senhor sabe que é acessar outra pessoa através daquilo que Ele já fez na minha e na sua vida, mas a vergonha nos impede. Ele experimentou o milagre que buscava, tudo pela ousadia dele. E o que nós vemos que Jesus diz? Jesus declara que ele não encontrou tamanha fé nem entre os filhos de Israel. Então nós estamos aqui para aprender com um centurião, um homem, sabe, que ainda não caminhava com o Senhor, mas que demonstrou uma fé que precisa ser aplicada também em nós. E naquele encontro, uma porta profética é aberta. E assim o reino de Deus começa a alcançar os gentios. Olhando para esse exemplo, nós vamos observar e refletir em alguns princípios sobre a fé que vê milagres. E o primeiro deles é: a fé se opõe à espera passiva. Muitas vezes nós começamos a exercer fé a partir da oração, né? E aí, como o nosso pastor ensina, muitas vezes a gente vai fazer aquelas orações em tom pastel. Senhor, se for da tua vontade, faça esse milagre, mas se não for, amém. Não, o Senhor já nos deu a ousadia para declarar vida onde há morte, para declarar cura onde um diagnóstico foi fechado, para declarar restauração em algo que aparentemente foi destruído. Mas se a nossa postura for: se o Senhor quiser fazer, Senhor, o próprio Senhor nos diz para chegarmos, sabe, confiantes, pedindo com sabedoria. Muitas vezes nós queremos acessar coisas grandes, mas com a mente ainda entorpecida por coisas pequenas, por achismos, por incredulidade, porque muitas vezes tudo aquilo que a gente está vislumbrando é o cenário à nossa volta. Nós estamos, sabe, aqui de passagem. Nós somos seres sobrenaturais, vivendo uma experiência natural, mas revelando Jesus de forma sobrenatural. Então, de que forma eu tenho experimentado essa fé e o milagre na minha vida? A fé, ela se opõe à espera passiva. Olha o que nós observamos aqui: o centurião, ele foi até Jesus buscar ajuda. Ele foi até a pessoa certa. Mas muitas vezes a nossa postura é: eu quero resolver com a força do braço, não consegui, eu peço ajuda para um, não consegui, peço ajuda para outro, não consegui. E quando eu acho que todos os meus recursos esgotaram, eu lembro do Senhor. Aí eu vou, coloco a boca no pó, eu clamo, choro: Senhor, te apresse em me socorrer. Mas Ele estava lá esperando para nós, para sermos socorridos, né? Vamos lá. Qual que é o nosso primeiro passo? Ir até a pessoa certa. E sabe o que é mais incrível? A fé ofende tudo que é paralisia. Quem vive de fé, ele não vive paralisado. Quem vive de fé, ele experimenta e ele compartilha o sobrenatural. Quem vive de fé não fica aprisionado aquilo que para o mundo não tem jeito. Ele entende que ele precisa exercitar. A fé é como um músculo. E ele precisa ser desenvolvido dia a dia. Só por hoje eu aplico fé.
Só por hoje eu não me paraliso pelo medo. Só por hoje um sentimento de incapacidade não me detém. Só por hoje, só por hoje, só por hoje. E a fé bíblica não adia. Ela não vive de procrastinação, ela não vive de mornidão espiritual. A fé viva, ela não vive das experiências alheias. Ai, eu tenho fé porque eu vi que o irmão Lucas viveu isso, isso, isso. Não, a fé viva é um chamado para cada um de nós. E não é para um dia qualquer, quem sabe um dia. Sabe por quê? A fé não diz um dia. A fé diz hoje. É hoje. É hoje. Como Hebreus 13:15 diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A palavra é liberada hoje. Muitas vezes a gente só está engavetando elas. Eu recebi tal palavra, mas às vezes eu acho muito grande para mim, eu não vou dar conta de carregá-la. Aí eu tenho a sensação de que se eu guardar essa palavra, eu não vou perder. E ela vai ficando na minha gaveta do esquecimento. A fé, ela responde com prontidão, a fé responde hoje. E nós temos uma família que nos impulsiona a viver de forma extraordinária, sobrenatural. Viver com fé, crendo no Filho de Deus. Nós nos movemos a partir da certeza de que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Nós somos uma família que temos ambientes para exercitarmos a fé, para clamar em nome de Jesus, para testificar. Lá na sua célula tem um momento cadeira do milagre, não tem? Lá nós compartilhamos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Nós ensinamos uns aos outros a exercer fé, mas nós dizemos também, nós vamos compartilhar, para dizer assim: Senhor, faz de novo, faz mais uma vez. Você tem tudo isso ao teu alcance. Não se prenda a medo, mas viva por fé. Ponha em prática. Qual foi a resposta recebida? É melhor você fechar, para que o rombo não seja maior, não tem recuperação. É melhor você só deitar e descansar, porque o câncer não tem mais volta. É melhor você desistir desse casamento, porque não dá para ser restaurado. O que é que tem te paralisado? O segundo princípio é que a fé se apoia no que Deus já fez. O centurião, ele certamente sabia que Jesus operava milagres. Eu ouvi dizer que Jesus ressuscitou mortos. Eu ouvi dizer que Jesus deu vista aos cegos. Eu ouvi dizer que Jesus levantou um paralítico. É nele que eu vou. É nele que eu vou. A fé, ela não se fundamenta nas possibilidades humanas, mas na obra consumada por Cristo. E sabe por quê? Porque a fé é a disciplina da apropriação. Vamos lá nesse exercício? A fé nos dá acesso à propriedade. A primeira delas, prosperidade. 2 Coríntios 8:9 diz: Ele se fez pobre para que vocês se tornassem ricos. Você recebe, você aplica a fé? A fé
te dá aplicabilidade na cura, acesso. 1 Pedro 2,24 diz: pelas suas feridas vocês foram curados. Você aplica a fé? Recebe? Você tem acesso. Se apropria da paz que excede todo entendimento. João 14,27. Deixo-lhes a minha paz. Você está precisando de paz? Se aproprie dela. Você pode se apropriar do perdão. E ele é agora, ele é acessível agora. Nós recebemos o perdão eterno de estar na glória com o Senhor. Uma nova vestimenta, sabe, para andar como filhos redimidos, perdoados, e que trazem mais pessoas para receber esse perdão. Sabe, como aquele mendigo que corre lá para avisar o outro: olha, achei pão, vamos lá, é aqui, cola comigo. No qual temos o perdão dos pecados. Você pode se apropriar da proteção. Ele nos libertou do império das trevas. Então, o que é que tem te aprisionado no medo? O que é que tem trazido insegurança? Você pode se apropriar da proteção. Estar escondido no Senhor. A fé, ela não tenta convencer Deus. A fé entra no sim de Deus. O terceiro princípio sobre a fé que vê milagres. O centurião destacou a autoridade de Jesus ao dizer: dize uma palavra. Dize uma palavra e o meu servo será curado. A fé não é ausência de dúvida, certo? Mas ela é a presença de crença. Uma palavra. Eu vou em busca dessa palavra, na fonte certa que é o Senhor Jesus. E eu recebi essa palavra, e o que eu faço com ela? Fé é obediência prática. Lembra da palavra que o Senhor já trouxe sobre a sua vida? De que forma você pode obedecer e pôr em prática? Muitas vezes, quando o Senhor fala algo conosco, nós estamos tão acostumados a viver no sentimentalismo. Eu preciso sentir um arrepio. Talvez você venha para uma quarta profética. Espere que um dos preletores chame você pelo nome e fale: eis que o Senhor te diz isso, isso, isso. Ai, Senhor, eu vou lá porque eu quero sentir. Usa o pregador para falar comigo. E se isso não acontece, o Senhor está em silêncio. Senhor, eu não te ouço. Nós olhamos que esse centurião, ele não exigiu sentir nada, nem ver nada. E ele nem pediu ter provas adicionais do poder do Senhor. Ele foi ousadamente aplicando a sua fé no lugar certo, na pessoa certa. Por isso, nós vemos que fé é isso, é obedecer ao que Deus disse. Fé é alinhar a prática à palavra liberada. Não adianta eu receber palavras e palavras e só engavetar com medo de pô-las em prática. Em nome de Jesus, o Senhor nos deu ousadia para romper todas as barreiras, todas as circunstâncias e pisando em fé, tomando posse daquilo que já é seu. O Evangelho, ele não é estagnação, ele é avanço, ele é movimento. Por isso, mova-se antes de ver os resultados. Alinhar a prática, a palavra liberada e mover-se antes de ver os resultados. Mas também tomar decisões espirituais antes de sentir algo.
Nós não nos movemos por aquilo que a gente sente. A gente não se prende naquilo que os nossos olhos podem alcançar e enxergar. Nós vamos na certeza e na convicção de que o nosso Deus já venceu todas as batalhas e Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Isaías 1,19 diz: se quiserem e me ouvirem, comerão o melhor desta terra. Você não vai esperar chegar lá na glória, não. Você vai viver a bonança do Senhor aqui, através da fé que você tem praticado. Então é através da palavra liberada. Sabe? Esse é o eixo. A palavra liberada, a fé obedece e o resultado aparece. A partir da palavra liberada, a fé reage, ela obedece e o resultado aparece. Essa é a equação. Essa é a regrinha. Recebi a palavra. Tomei posse dela. Ajo em obediência. E certeza que eu verei o resultado. O quarto princípio é de que a fé vê o agir de Deus no presente. O centurião sabia que apenas uma palavra de ordem de Jesus seria suficiente. E sabe por quê? A fé ela não espera as condições ideais. Ela age agora. No agora. Ainda que haja um processo para que você possa, talvez, apalpar o seu milagre, você já está gerando ele. Pela fé eu possuo, pela fé eu vejo, pela fé eu caminho. Como filhos, nós agimos de forma extravagante. Salmos 50, versículo 15 diz: clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Há um versículo na palavra que eu gosto muito, que está no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e reconhece aqueles que nele se refugiam. Ainda que as circunstâncias pareçam nos sufocar, através, sabe, do teu coração refugiado no Senhor, da tua fé em prática, você vislumbra: hoje eu estou aqui, eu estou vendo o meu milagre acontecendo. Então o centurião nos dá um exemplo de fé prática, de fé obediente, de fé extravagante. O agir de Deus se manifesta para quem se move com fé. E por fim, o último princípio: a fé supera circunstâncias e sentimentos. O centurião ele não ficou preso à gravidade daquela situação por ver o seu servo extremamente doente, à beira da morte, mas ele buscou e creu acima daquilo que ele poderia ver. A fé ela não se apoia naquilo que eu estou sentindo. Ai, mas eu não estou conseguindo sentir que isso vai acontecer. A fé se apoia em uma palavra e ela não espera qualquer condição. Nós podemos condicionar qualquer coisa, o nosso Deus não. Ele não espera a nossa vontade. Ele não espera o tempo, tudo é dele, tudo é para ele, é por ele. A fé ela não se apoia naquilo que você carrega de sentimento, de insatisfação, de tristeza, de angústia, de incapacidade, de medo. E muito menos ela vai se apoiar naquilo que você consegue ver. Nós não nos guiamos por aquilo que os nossos olhos veem, porque muitas vezes nós somos enganados por esses olhos. Nós vemos além.
E a fé, ela não se guia por aquilo que você tem entendido até aqui. Qual é o seu entendimento acerca do poder do Senhor sobre todas as realidades, sobre todas as circunstâncias? O Senhor vai mais além. Essa fé, ela se apoia na palavra de Deus. Então, Senhor, diz apenas uma palavra. E eu sei que eu vou presenciar o meu milagre ainda em dezembro de 2025. Diz apenas uma palavra, Senhor. E eu saio daqui hoje compartilhando um milagre. Vocês não estão vendo, está surgindo algo novo. Isso é posicionamento de quem age com fé. 2 Coríntios 5:7 diz: vivemos por fé e não pelo que vemos. Ainda que nos taxem de doidos, você não está vendo? Não, mas você não tem condições de fazer uma viagem dessa. Você não tem condições de ter uma casa dessas. Você não tem condições de abrir um negócio desse. Nós vivemos com a certeza de que o nosso Deus pode tudo. Nós não vivemos em crise, nós vivemos em Cristo. E o cenário muda porque Deus liberou uma palavra. Não despreze a palavra dada pelo Senhor. E a fé, ela se levanta mesmo quando tudo à sua volta está dizendo: desista. E muitas vezes a gente não precisa ir longe, né, para ouvir. Para, chega, desiste. Às vezes é dentro de casa mesmo. Desiste. Por que você está tanto indo à igreja? Sua vida não vai mudar. Por que você vive enfiado numa igreja de programação em programação, se a tua vida não muda? Você diz para todas essas vozes: em nome de Jesus, vozes se calem. O Senhor me deu uma palavra e eu decido, por fé, pô-la em prática. Então eu estou na busca do meu milagre. Eu verei o milagre. O centurião, ele experimentou o que Jesus libera sobre todos aqueles que creem nele. O acesso está liberado para mim e para você. Nós somos os primeiros a demonstrar isso, devemos ser os primeiros a demonstrar isso ao mundo. É lá no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. O mundo, ele tem amargado tanta desesperança, esperando que nós, filhos de Deus, nos levantemos com fé e com ousadia para mostrar o sobrenatural do Senhor. Sabe por quê? Porque uma palavra de Cristo, ela rompe cadeias. Uma palavra de Cristo, ela altera qualquer diagnóstico. Uma palavra de Cristo, ela restaura histórias. Uma palavra de Cristo transforma destinos. Uma palavra de Cristo abre portas. Uma palavra de Cristo expulsa todas as hostes do inferno. Uma palavra de Cristo cura. Uma palavra de Cristo traz esperança em tempos difíceis. Sabe, se levante e lembre das palavras que o Senhor já trouxe a você e que em algum momento você foi tentado a engavetá-las. Levante de forma profética, sabe, abre essa gaveta, tome essa palavra na sua mão nessa noite. Se coloque em pé e faça isso de forma prática. Se levante, vá lá naquela gaveta que você guardou, a palavra que o Senhor já te deu. Abra ela, pega essa palavra na sua mão. E diz aqui: Senhor, eu estou aqui para viver de forma extravagante. Aplicando fé, Senhor. Tomando o exemplo daquele centurião. Uma palavra tua, Senhor, e eu me levanto em obediência, de forma prática, exercitando a fé. A fé que atrai o favor de Deus é aquela que te sustenta.
A fé que atrai o favor de Deus é aquela que se sustenta também na palavra de Deus. Obedeça a palavra. Haja de forma imediata. E aí fica uma pergunta para todos nós: vocês estão prontos para ir para o próximo nível de fé? Uma fé que é contagiante e extravagante. Porque a fé de Deus, ela toca a nossa vida nesse exato momento. A fé é o agora de Deus tocando a sua vida. O padrão da fé bíblica é a fé que vê milagres. Então, a partir de hoje, nós nos levantamos e dizemos: nesse teu aparente impossível, o Senhor muda tudo. Nós nos levantamos com postura de filhos que vivem os milagres diariamente. E talvez, ao ouvir essa palavra, você pode refletir em tudo aquilo que muitas vezes você deixou passar por insegurança, por medo. Talvez tudo aquilo que você projetou no culto da virada, no profetizando de 2024 para 2025, você pegou aquele cartãozinho e olhou: Senhor, eu não consegui tirar isso do papel. Hoje nós aprendemos com esse centurião, ir até a pessoa certa. Nos mover, a fé requer de nós exercício, movimento. Talvez você colocou no seu cartão do Profetizando 2026 algo, mas talvez isso está te trazendo já ansiedade e medo, e o Senhor quer que você rompa com isso para que você haja de forma espontânea, extravagante e prática. Sabe, se você tem medo de viver isso, em nome de Jesus, não se prenda mais ao medo. Sabe, se você deseja alcançar um nível de fé nunca experimentado na sua vida, mas talvez que você já experimentou uma pontinha e quer que essa fé seja ainda maior, vamos orar juntos por isso? Para que a gente possa aprender a dar passos de fé, não olhando para aquilo que é físico, que é material, mas olhando somente para o Senhor. O nosso coração voltado a Jesus, entendendo que Ele fez milagres no passado e Ele continua fazendo. A sua vida é uma prova viva disso. Você chegou aqui porque você é um milagre do Senhor. E esse milagre, ele precisa expandir para além de você.